Programa não recomendado para menores de 10 anos. Meus caros amigos e amigas, estamos começando o nosso programa de hoje, Pergunte e Responderemos. Com a graça de Deus, queremos responder algumas perguntas de muitas que chegam até nós, ok? Vamos pedir a Nossa Senhora, como a gente faz sempre, que interceda por nós nesta hora. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, você pode mandar sua pergunta para nós pelo telefone, o WhatsApp da Canção Nova, o 1231 86 2600, ou você pode usar também o e-mail do nosso programa, que é pergunte e responderemos @cançãonova.com, ok? Vamos começar então a atender aqui as perguntas. Eu tenho aqui a Amanda Andrade, pergunta o seguinte: sabemos que nós católicos não adoramos imagem, de fato. No entanto, me apresentaram uma parte da Suma Teológica em que São Tomás de Aquino fala sobre adorar a imagem de Jesus com culto de latria. Trata-se da imagem imaterial. Sim, Amanda, ninguém adora a imagem de Cristo, vamos dizer, a imagem material como um Deus, não tem sentido. Mas adora o quê? O Cristo, né? Como você diz aqui, imaterial, que está representado na imagem. São Tomás de Aquino deixa muito clara a posição dele com relação às imagens. Na Suma Teológica de São Tomás de Aquino fala bem claro: podemos venerar as imagens sem nenhum problema. Né? Um entendimento errado que existe sobre isso é o seguinte: no livro do Êxodo, né, Deus fala para Moisés: não faça nenhuma imagem de ídolo. Ídolo. Veja bem, a igreja não faz imagem de ídolo nenhum. Os santos que nós representamos nas imagens não são ídolos, são pessoas humanas e que não são colocadas ali para serem adoradas, não, para serem veneradas. O que significa venerar? Venerar significa você olhar para essa imagem e você entender três coisas. Primeiro, a pessoa que está representada nessa imagem é santo, é santa. Então, ela é modelo de vida para nós, primeira coisa. Segunda coisa, esta pessoa está no céu, na comunhão com Deus, intercedendo por nós sem cessar. Então, nós podemos pedir a sua intercessão. Terceiro, quando você presta um culto de veneração a essa imagem, no fundo, você está prestando um culto a Deus. Por quê? Porque Ele é santo por graça e obra de Deus. Ninguém é santo sem a graça de Deus. Entendeu? Então, a igreja não tem dúvida, desde o concílio de Nicéia II, né, que foi lá no ano, por volta do ano 790, mais ou menos, né, que a igreja estudou a questão das imagens por causa daquela heresia que existia, o iconoclasmo, que queria quebrar todas as imagens. Ele disse: não, as imagens são boas, devem ser colocadas nas vestes sagradas, nas paredes, nas ruas, nas casas, né? E nunca mais a igreja analisou a questão das imagens. Já tem 1.200 anos, ok? Deus não proíbe fazer imagens. Deus proíbe fazer imagens de ídolos. Tanto assim que Deus mandou que Moisés fizesse a imagem de 2 querubins de ouro e colocasse em cima da Arca da Aliança, que era o local mais importante do templo. Ora, como é que Deus proíbe imagem e manda fazer imagem? Deus proíbe fazer imagem de ídolo. Eu sei que esse assunto é muito comum no meio do povo, então quero mostrar um livrinho que eu escrevi: Por que venerar as santas relíquias e por que venerar
as imagens. Né? São dois livrinhos que explicam isso com detalhes. Né? Por que nós veneramos as relíquias e as imagens dos santos? E tem também um outro livro que eu explico com mais detalhe, a questão da intercessão dos santos, as relíquias e também as imagens. Ok? É preciso a gente ter um entendimento profundo dessas coisas para não ser enganado. Bem, pergunta da Laudilene Silva. Se está escrito que Jesus viria de Davi e José, que não era pai biológico dele, que é da descendência de Davi, como explicar que ele é o enviado? Não tem problema nenhum, Laudilene. Está escrito lá, desde o Gênesis, né, que o Messias viria da tribo de Judá, da tribo de Davi. Não tem dúvida. A tribo de Judá, filho de Jacó, dali vem Davi e vem Jesus. Né? São José era da tribo de Davi. E ele era o pai adotivo de Jesus. Para o judeu, ele era o pai legal. Então, o que vale é essa legalidade que os judeus tinham. A genealogia para os judeus vinha a partir dos pais, entende? E como São José, pai legal adotivo de Jesus, é descendência de Davi. É isso aí. Isso é tão forte que quando Nossa Senhora encontrou Jesus no templo, ela disse para ele: meu filho, por que você fez isso? O seu pai e eu te procurávamos aflitos. O seu pai. Não? O povo dizia: esse moço aí não é filho do carpinteiro? Então, José era de fato o pai legal de Jesus. E para o judeu, na linha religiosa, o que valia era essa legalidade. Porque, evidentemente, Jesus não podia ter um pai natural humano. Como ele é Deus, o pai, a concepção dele teve que ser por obra do Espírito Santo. Uma pessoa que não quer ser identificada, o que quer dizer na Bíblia animais limpos? Bom, os judeus, eles classificavam os animais em dois tipos: puros e impuros, limpos e não limpos. Os animais puros é aqueles que eles podiam comer. Por exemplo, o peixe tinha que ter escama. Se o peixe não tivesse escama, não podia ser comido. Era considerado um animal impuro. Os mamíferos, eles tinham que ter duas características: ruminar e, ao mesmo tempo, ter o casco fendido, o casco rachado. Então, por exemplo, o porco não podia ser comido. Por quê? Porque o porco tem o casco rachado, mas o porco não rumina. Podia comer o boi, porque o boi, ele rumina e ele tem o casco rachado. Não podia comer o camelo, porque o camelo tem um casco fechado, como o cavalo também, por exemplo. Então, é uma cultura muito antiga que veio lá, talvez até dos povos da Babilônia, porque Abraão veio de lá, que ficou até Jesus Cristo. Depois, com Jesus Cristo, tudo isso acabou. Não era um costume, vamos dizer assim, doutrinário, teológico para nós. Era apenas para o povo judeu. Ok? Pergunta da Maria. Gostaria de saber a diferença entre Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Apostólica Ecumênica. Ô Maria, veja bem, Igreja Católica Apostólica Romana, você entende muito bem, é a nossa igreja. A igreja que Cristo fundou sob Pedro e os apóstolos. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Eu até escrevi um livro, deixa eu ver se ele está por aqui, né, que eu chamei exatamente com esse nome, A Minha Igreja. Quem quiser conhecer o que é a Igreja Católica Apostólica Romana, leia esse livro, A Minha Igreja. Ok? Agora, o que acontece? Muita gente deixa a Igreja Católica e funda outras igrejas. Então, já fundaram Igreja Católica Brasileira. Não tem nada a ver com a nossa igreja. Igreja Católica Carismática. Algum carismático aí que se separou da igreja. Aí tem Igreja Católica Ecumênica do Brasil. Também não tem nada a ver. Agora, cuidado, por quê?
Porque essas igrejas que se intitulam Igreja Católica, Carismática, Ecumênica, Brasileira, usam a mesma nomenclatura da igreja. Os padres usam túnica, usam estola, entende? Então, confunde muita gente. Então, veja bem, Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja que o Cristo fundou sob os apóstolos. As outras são dissidências, ok? Marcelo Andrade. A guerra entre israelenses e palestinos tem explicação bíblica? Quais reais motivos dessa guerra? Ô Marcelo, a gente pode dizer que tem alguma origem ali na Bíblia. Que origem é essa? A origem é a seguinte: Deus deu para o povo judeu, para Abraão, a Palestina. Está lá no livro, né, do Gênesis. Só que aconteceu o quê? Aconteceu que os judeus foram expulsos dali muitas vezes. A Palestina foi invadida pelos persas, foi invadida pelos romanos, foi invadida pelos gregos, foi invadido pelos persas. E muitas vezes o povo judeu foi banido dali. Principalmente, né, no ano 70 a.C., quando o general Pompeu tomou a Palestina, subjugou o povo judeu e fez o povo judeu pagar impostos para Roma e levou muita gente embora para Roma. Depois, no ano 70 depois de Cristo, o general Tito fez a mesma coisa, arrasou o templo de Jerusalém, 1 milhão de judeus foram mortos, segundo Flávio José, que era um historiador judeu daquele tempo, e o povo judeu foi banido, muita gente fugiu, muita gente foi para Roma preso. Depois houve, né, também o cativeiro da Babilônia. Então, o que aconteceu? Como os judeus saíram muito dali, os árabes invadiram o território e ficaram ali, muitos e muitos anos. Então, o que acontece hoje? Hoje você tem, né, a parte palestina, que eles chamam de Estado palestino, né? Os judeus não chamam de Estado, os judeus chamam de uma ala palestina, que eles não reconhecem como Estado independente. Eles chamam de território palestino. E tem os judeus. E eles ficam brigando. Aí o judeu diz assim, não, essa terra aqui é nossa, está na Escritura Sagrada, mais do que a Escritura de cartório, está na Escritura Sagrada, Deus deu para nós, é nosso. Aí os árabes dizem assim, os palestinos, é verdade, Deus deu isso a vocês mesmo, só que tem uma coisa, vocês foram expulsos daqui. E nós viemos para cá, hoje nós temos uso capião. É mais do que capião, é campeão, porque já tem muito mais de 30 anos. E resultado, não se entende. Então, qual é o único jeito? A proposta da igreja, qual é? Que eles criem 2 estados, o Estado judeu e o Estado palestino, e se respeitem. Mas aí você sabe, né? Aí não é a justiça nem o direito que vai resolver isso. Aí é o amor de Deus é que vai resolver. Mas aí é preciso haver o amor, né? É o que falta para que... A mesma coisa que acontece hoje aí, essa guerra da Rússia com a Ucrânia. Falta o quê? Falta o amor de Deus, para que sentem, conversem e não derramem sangue. Pergunta outra pessoa que pede para não ser identificada. Uma pessoa não casada na igreja pode assumir a coordenação de um grupo? Olha, veja bem, o catecismo da igreja, como o Papa João Paulo II, no documento dele sobre a família, familiares, consórcio, o Papa João Paulo II fala que, por exemplo, um casal de segunda união, que mais ou menos pode ser comparado com esse caso, né, não deve exercer certas atividades na igreja, mas não fala quais são essas atividades. O catecismo não fala. Então, eu penso o seguinte, quem deve resolver essa questão, né, uma pessoa católica que frequenta a igreja, está na segunda união, o que ela pode e o que não pode fazer na igreja? Eu tenho a percepção que aí
cada bispo, mais ou menos, vai ter que definir o que aprova e o que não aprova sobre isso, tá certo? Eu tenho uma opinião, fica com ela quem quiser. Eu penso que essas pessoas, pessoa que não é casada na igreja ou que é de segunda união, procurem viver na igreja de maneira um pouco anônima, para que não gere críticas, entendeu? Eu acho que é bom para a própria pessoa. Quer participar de um grupo de oração? Participa, mas fica lá meio no anonimato, coisa desse tipo. Bom, vamos em frente. Temos aqui a pergunta agora da Maria Helena. Eu tenho 82 anos de idade. De onde moro até a igreja próxima, eu só consigo ir de carro. Tenho acompanhado com toda a fé as missas pela TV e tenho faltado às missas na igreja e à comunhão. Eu estou em pecado mortal. Maria Helena, você tem 82 anos. Se você não consegue ir à igreja, não é pecado. Entende? Você está dizendo que só consegue ir de carro. Eu estou entendendo que de vez em quando você não tem carro para ir. Quando você não tiver carro para ir, fica tranquila. Assista a missa em casa pela TV, faça comunhão espiritual e não tem pecado. Só existe pecado, gente, de perder a missa no domingo, se a gente perde a missa por preguiça, por comodismo. Aí é pecado. Mas não deve ser o caso, evidentemente, da senhora. José Orlando, é pecado fazer algo errado, mas visando um bem maior? Olha, José, a moral católica diz assim, não é lícito fazer o mal para atingir o bem. São Tomás de Aquino. Não, eu não posso, por exemplo, eu vou usar dinheiro do narcotráfico para ajudar os pobres. Não pode. Né? Os fins não justificam os meios. É o que a gente ensina na moral católica. Né? Eu tenho até um livro que eu escrevi, porque tem muita pergunta desse tipo, acho que eu não sei se eu trouxe ele aqui, A Moral Católica. Este livro, eu ensino, está aqui. Esse livro é um ensino. O que a igreja nos ensina sobre como é que a gente deve viver. É o lex vivendi. Como é que o cristão tem que viver. Né? Aqui, basicamente, a moral católica ensina isso. Eu não posso justificar os meios por causa dos fins. Tá certo? Pergunta da Sandra Valéria. Pode uma ministra expor o Santíssimo no ostensório sem o véu que o padre ou o diácono usa para não tocar no ostensório? Ô Sandra, se a ministra tiver autorização do pároco, ela pode expor o Santíssimo sem o véu humeral. Por quê? Porque o véu humeral que o padre usa ou que o diácono usa é só para eles. Entende? Então, quando há uma autorização especial para o ministro expor o Santíssimo, ele vai com a roupa de ministro. O jaleco que ele usa normalmente é uma coisa desse tipo. Certo? Pelo menos eu não conheço nenhum documento da igreja que diga o contrário. Claire Vieira. No Antigo Testamento, diz que o Salvador seria Emanuel. E o anjo disse a José colocar o nome do menino de Jesus. Por quê? Tem ligação de um nome com o outro? Claire, são coisas diferentes. Né? Emanuel não é nome. Né? O anjo disse, né, lá, profeta Isaías, né, capítulo 7, versículo 14, ele será Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Não é um nome. Jesus é nome. Então, Emanuel quer dizer que ele estaria no meio de nós encarnado. Agora, o nome é Jesus. Foi o nome que o anjo disse para Nossa Senhora e o anjo disse para São José. Vocês vão colocar o nome dele de Jesus. Porque Jesus quer dizer o quê? Deus salva. Então, aí você tem a identidade
e a missão de Jesus. Qual é a identidade dele? Ele é Deus. Qual é a missão dele? Salvador. Aí é o nome. O nome para o judeu, ele tinha essas duas características, a identidade e a missão. Aninha primeiro. O casal que casa na igreja e não quer ter filhos tem as bênçãos de Deus? Aninha, não está fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque quando o casal vai se casar, promete a Deus que vai ter filhos. Vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo da igreja? Sim. Então, o casal que promete a Deus que vai ter filho, mas depois não quer ter nenhum filho, esse casamento torna-se nulo. Por quê? Porque não cumpriu uma promessa que está sendo feita ali no próprio altar. Certo? Gente, o casamento, uma das finalidades do casamento são os filhos. É o meio que Deus criou para que a humanidade exista, aumente, se multiplique, crescer e multiplicai. Então, quem não quer ter filhos não deve casar, pelo menos se é católico, não deve casar, porque não vai estar obedecendo à lei de Deus. Aninha, o casal que casa na igreja... Não, já respondi a pergunta dela. Tá? Eu queria mostrar um livro sobre esse assunto, que aparece muitas vezes. É esse livro aqui, olha. Família, Santuário da Vida. Esse livro, eu tiro muitas dúvidas a respeito dessas questões de família, também de casamento. Família, Santuário da Vida. Essa frase é do Papa João Paulo II, né? Quando ele escreveu aquela Carta às Famílias, no ano de 1994. Barbosa, gostaria de uma breve explicação sobre os 3 dias de trevas. Barbosa, eu sei que isso é muito falado. Internet está cheio de vídeos sobre isso. Eu sei, inclusive, que alguns santos falaram sobre isso, o próprio Padre Pio, né? Agora, é uma previsão que já é muito antiga, muito antiga. Eu ouço falar de 3 dias de trevas desde que eu era menino, ou seja, há mais de 60 anos. Então, é o seguinte, eu não vou dizer que vai acontecer, nem que não vai acontecer. Por que que não vou falar uma coisa? Porque a igreja nunca falou sobre isso, oficialmente. Se um dia a igreja, a Santa Sé, o Papa, disser, olha, vai haver 3 dias de treva. Aí, ponto final, eu vou dizer, vai haver. Mas hoje são revelações particulares. E revelações particulares, a igreja não obriga a gente a acreditar. Eu sei que tem muita gente que acredita e eu não estou dizendo que não é verdade. Eu só estou dizendo o seguinte, fica a livre uso da fé. Ah, mas estão dizendo que a gente tem que ter uma vela benta em casa, porque se acontecer, a única luz que vai funcionar, amém, não tem problema nenhum você ter vela benta em casa. Eu tenho vela benta na minha casa. Eu gosto de acender uma vela benta de vez em quando para Nossa Senhora, para São José. E se der os 3 dias de trevas, eu já tenho minha vela benta lá também. Não tem problema você ter a vela benta. Agora, o que a gente não pode garantir é que vai acontecer e quando vai acontecer. Porque tem uma coisa, gente, Deus, a gente sabe que Ele pode tirar um castigo. É claríssimo isso na Bíblia. Cidade de Nínive, uma cidade pagã, pecadora. Deus diz para Jonas, vai lá, Jonas, e vai lá para esse povo, dentro de 40 dias, Jonas, a cidade vai ser arrasada. O Jonas, com muita má vontade, né? Porque ele achava que a salvação era só para os judeus, não era para os pagãos. Ah, eu não vou lá não. Ao invés de pegar o navio para Nínive, pegou o navio para Tarso, sentido contrário. Só que Deus deu um castigo para ele, né? Fez o navio dele entrar em turbulência, ele dormindo lá, os homens jogaram o Jonas no mar, acabou a tempestade, um peixe engoliu o Jonas, soltou o Jonas lá na praia, perto de Nínive. Deus não quer fazer a misericórdia de Deus, né? Deus queria dar uma chance para Nínive. Aí o Jonas viu que não tinha jeito mesmo, foi lá
foi lá evangelizar Nínive, né? E olha, a cidade se converteu, até o rei decretou um jejum até para os animais. O que aconteceu? Deus suspendeu o castigo. Está aí. Então, pode ter 3 dias de trevas? Pode, mas quem sabe, né, com a oração de muita gente, Deus possa até tirar, não sei. Bom, vamos em frente. Raquel, queria saber o que a igreja fala de nos comunicarmos com os anjos. Raquel, falar sobre os anjos é algo demorado. Então, antes de eu falar, eu quero mostrar um livro, Os Anjos. E aqui tem uma coisa muito bonita nesse livro, 7 catequeses que o Papa São João Paulo II fez sobre os anjos. Uma maravilha. Inclusive, olha, tem uma catequese aqui sobre o demônio, viu? Muita gente diz que o demônio não existe. Está aí. Bom, podemos conversar com os anjos e devemos. Nós temos o anjo da guarda, aquela oração belíssima do anjo da guarda. Celebramos a festa dos santos arcanjos, né? Miguel, Rafael, Gabriel. Invocar o anjo da guarda, rezar o anjo da guarda, pedir a intercessão. Claro, temos que fazer isso sim, não tem dúvida. Bom, meus amigos, aqui nós chegamos ao final do nosso programa de hoje. Muito obrigado pela amizade de vocês, pela companhia de vocês. Fiquem com Deus, que Deus o abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.